Hello, titia chegou, minha gente, olha só. Apareceu um texto aqui no Foice e eu achei interessante, eu vou fazer a leitura dele. Foi publicado no grupo Ashtar Sheran, cada um fala de um jeito, eu falo Ashtar Sheran. Sheran ou Sheran falava? Tudo bem. O título é, não tem o autor, mas o título é A Verdade sobre o Brasil e o Sistema de Controle Espiritual. O que acontece no Brasil vai muito além da política, muito além dos partidos, muito além do que os olhos podem ver. Vivemos em uma guerra espiritual invisível onde as forças das trevas tomaram os palcos do poder. Homens e mulheres que deveriam governar em nome do povo pactuaram com entidades obscuras, venderam suas almas por status, poder e dinheiro e hoje são apenas marionetes de uma egrégora maligna que quer escravizar a alma do povo brasileiro. Essa egrégora das trevas se alimenta do sofrimento, da ignorância, da pobreza e da destruição da fé. E para manter essa prisão funcionando, eles usam o maior instrumento de dominação já criado: a mídia. A televisão, jornais, as telas, as músicas e até as redes sociais viraram ferramentas das sombras. Elas não informam, elas programam. Elas não entretêm, elas hipnotizam. Elas não mostram a verdade. Elas modelam mentiras para parecerem verdades. A TV é o altar moderno onde muitos ajoelham sem perceber. E o sacrifício é a própria consciência. Eles sabem que a família é a base da luz, do amor, da proteção espiritual. Por isso, atacam a família. Tentam destruir a imagem do pai, apagar a força da mãe, sexualizar as crianças, dividir os lares, confundir os papéis, gerar conflitos dentro do que deveria ser o refúgio da alma. Um povo sem família é um povo vulnerável. Um povo sem identidade é um povo fácil de dominar. E assim eles agem passo a passo, minando os valores mais sagrados, ridicularizando a fé, zombando da espiritualidade, promovendo a inversão total de valores. O que é errado se torna certo, e o que é certo é chamado de opressor. O que é luz é censurado, e o que é treva é aplaudido. É um plano antigo, sombrio e calculado. Esses agentes do caos precisam trabalhar para as trevas todos os dias, precisam alimentar essa onda magnética mental e psíquica que entra na mente das pessoas como um veneno silencioso. Eles sabem que uma mente enfraquecida é fácil de controlar. Eles sabem que um povo triste, dividido, com medo e raiva, é o cenário ideal para implantar o seu domínio. Por isso, não querem que você pense, que você questione, que você ore, que você ame. Eles têm medo do seu despertar. Mas a verdade está voltando. A luz não pode mais ser calada. A alma brasileira está se levantando. Há uma força maior dentro de nós, uma força que vem do espírito, da fé, do amor que pulsa mesmo no meio do caos. E é essa força que vai libertar o Brasil. Não será partido, nem político, nem herói de palanque. Será o despertar espiritual do povo, será a coragem de dizer não às trevas, será a união dos justos, será a reconstrução da família, da verdade e da fé viva. Eles podem controlar a mídia, mas nunca controlarão uma alma desperta. A guerra é invisível, mas o despertar é real. É hora de levantar, de proteger sua mente, sua casa, sua fé. É hora de parar de ser programado e começar a ver com os olhos do espírito. Porque o Brasil é luz, o Brasil é sagrado e não foi criado para ser governado por sombras. Pena que não tem o autor desse texto, se alguém souber pode me mandar que depois eu corrijo na descrição. Eu penso que uma grande questão é que a grande maioria acredita que o que está acontecendo hoje, não só no nosso país, como no mundo, é uma questão puramente política, ou geopolítica, e não é. E eu já disse várias vezes, e vou repetir mais uma vez, se a gente olhar só por esses prismas, a gente pira, porque fica tudo muito na mão dos seres aqui da Terra. E a gente sabe que a coisa, ela
vem do espiritual. A guerra é espiritual. É uma guerra entre sombras e luz, porque a luz não faz guerra com ninguém. As trevas estão guerreando com a luz. Mas veja, eu achei pontual esse texto porque ele vai no cerne da questão. Família. Tudo o que eles fazem é para desestruturar e destruir a família. Uma pessoa sem família, me desculpe, é uma pessoa sem estrutura. Ninguém nasceu de chocadeira, como diz minha mãe. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. Existem relações com pais e mães atribuladas, eu concordo. Mas ainda assim, você nasceu de uma família. E tudo que eles querem, e eu digo aqui uma coisa que a gente tem observado. Eles agiram, obviamente, para tornar o pai uma figura não grata dentro do seio familiar. Né? O opressor está muito representado na figura do homem dentro da família. Por quê? Para tirá-lo de cena. Para que eles entrassem na forma de Estado. Eles inventaram essas papagaiadas que muitas mulheres abraçaram, né, como o feminismo, porque a mulher tem que lutar pelo lugar dela no mundo. A mulher já tem o lugar dela no mundo. O que eles fizeram? Se vocês não assistiram, eu acredito que ainda esteja no canal do Júnior Legrazi, uma live onde ele fala do matriarcado e do patriarcado, onde se explica tudo, né? A mulher era, vamos dizer assim, né, a autoridade. Aí veio toda a manipulação, tiraram a mulher, colocaram ela, tá aí Eva, que paga até hoje, né, por ter comido aquela maçã, que devia estar muito doce, por sinal, e foi todo esse quiprocó, né. Então jogaram toda a culpa na mulher, a mulher perde o seu posto. Eu tô falando aqui a grosso modo, eu não tenho essas informações, né, muito aprofundadas na minha mente, mas só para ilustrar isso aqui. Colocaram o homem como, né, a figura central, a mulher está ali a escanteio. Muitas mulheres ainda hoje são subjugadas em algumas culturas. Aí eles inventam um tal de feminismo, que a mulher tem que brigar pelo lugar dela, começa aquela disputa. A mulher, ela tem todo o direito de ser o que ela quer, não o que o sistema quer que ela seja. Já disse aqui várias vezes, vou repetir de novo, que o meu papel é esse, minha função. Quantas mulheres foram massacradas, né, ou apontadas, por quê? Porque deixaram suas carreiras para cuidar das suas famílias. Você é louca, onde já se viu? É exatamente isso que o sistema quer, a desestrutura da família. Agora, quando a mulher quer investir na carreira, crescer profissionalmente, sair pelo mundo, fazer o que ela quer, é diferente. O que eu estou chamando a atenção é para isso. O problema não é a pessoa fazer aquilo que a alma dela anseia. A questão é quando ela abraça o personagem que o sistema quer impor para ela e ela acredita que ela é aquilo. Seja mãe, seja pai, seja filho, seja o que for. Mas voltando aqui. Eles tiraram o pai, separaram a mãe para largar o quê? A molecada na mão deles. Hoje a gente vê o que a doutrinação fez aí, cada aberração que, pelo amor de Deus. Tudo isso sempre teve. Isso é uma trama que foi esquematizada há muito tempo. E só não alcançou o seu objetivo na totalidade, porque eu sempre disse para vocês, isso aqui não está largado no mundo. Não é um planeta que está aí flutuando pelo espaço. Não, isso aqui tem um comando. E tudo no universo segue leis, inclusive os da não-luz são submetidos a essas leis. E todo mundo está passando o que precisa passar. As experiências que veio vivenciar. Agora, toda experiência tem um, vamos dizer assim, objetivo. É a evolução. A grande questão é que nem todo mundo evolui. Muito pelo contrário. Parece até que regride, mas não há recesso, né, na questão espiritual. Vamos lá. Todo esse esquema, né, foi muito bem arquitetado e ainda hoje conta com um braço que não dá para negar o seu poder, que é a tal da mídia. Em
todos os sentidos e esferas, inclusive nas redes sociais. Por quê? Eles entenderam que as redes sociais tomaram, né, o porte que tomaram e tiveram, alcançaram um nível de importância. O que eles fizeram? Eles migraram para as redes sociais. Por isso que é preciso selecionar muito bem o conteúdo que vocês absorvem. Porque tem muita coisinha aí que está trabalhando para as trevas. Mas enfim, vamos lá. Eles tentaram normalizar, né, as aberrações, nos fizeram acreditar que nós, pessoas de bem, éramos minoria, quando na verdade nunca fomos. E nesse trabalho todo eles foram ganhando espaço. A gente viu o monstro que se tornou. Porém, e sempre vai haver um porém, chegou um momento em que uma grande ficha, ou vamos dizer assim, uma onda de despertar se fez neste planeta. Pessoas que já há muitas décadas, né, estão nesse caminho e pessoas que recentemente entraram neste caminho. E começaram a questionar muitas coisas. O castelo deles começou a ruir. Porque o mal não dura para sempre. Não há mal que dure para sempre, e é verdade. O Bruno tem falado muito sobre família. Eu acho que é a pessoa que mais fala sobre família que eu tenho trazido aqui neste canal. Este texto fala sobre a importância da família. Porque ela é a grande base, a grande estrutura para todos os movimentos que a gente vê. Ninguém nasce numa família ao acaso. Nenhuma, como se fala? Encarnação é ao acaso. Uma gravidez pode ser, né, inesperada. Uma encarnação não é. Ela é muito bem planejada. E entender isso nos ajuda a expandir um pouco mais no sentido, opa, peraí, eu não caí aqui num pedala. Ninguém me deu um pedala lá do plano espiritual, vai! Não. Isso tudo foi muito bem estruturado. Vamos lá, deixa eu tentar voltar no texto para ver aqui alguma coisa que eu precise falar. Esta primeira parte, né? Homens e mulheres que deveriam governar em nome do povo pactuaram com entidades obscuras, venderam suas almas por status, poder e dinheiro. E hoje são marionetes de uma egrégora maligna que quer escravizar a alma do povo brasileiro. Não só brasileiro, né? A gente sabe aí que a coisa é mundial. Não dá para não falar, mais uma vez, do Robson Pinheiro. Deixa eu ir atrás do nome dos livros de novo. É outra trilogia que eu li. E lá fala muito dessa questão, né? Dos poderosos ou dos políticos, né, no poder, sendo usados pelas trevas, muitas vezes programados, são retirados, né? Quando a gente desdobra em sono, eles são levados aí para laboratórios, onde a mente deles é totalmente trabalhada para agir de acordo com o mal. Está aqui. A quadrilha, o partido, o golpe. Esses livros, claro que existem outros livros do Robson, mas eu não os li. Esses eu li, e fala justamente daquele período de 2016, aquela coisa toda, e, né, aquele impeachment, aqueles personagens envolvidos, e você entende muito claramente essa questão do espiritual atuando dentro desse meio, e desses seres das trevas manipulando. Por isso que se fala, né, o Vital fala muito, esses aqui, ó, que estavam aqui segurando as cordinhas, foram. Essa turma que está aqui está toda destrambelhada, não à toa estão fazendo o que eles fazem. E foi isso que permitiu que muitos de nós observássemos que haviam certas coisas que... muita coisa errada que não estava certa. E isso nos ajudou a trabalhar no nosso despertar e a observar que o que nós estávamos vivendo não era algo político. Atua na política, como atua na educação, como atua nas artes, como atua em qualquer área.
mas que vem de outras esferas. Então, assim, a mídia tem um papel crucial, né? Como ele disse aqui, elas não informam, elas programam filmes, novelas. O que eles passavam? Outros programas também. Programação preditiva. Aqueles filmes com aquelas catástrofes, não sei mais o que, aquelas coisas aradas. Claro que muita coisa que os filmes mostram, na verdade, é a verdade. Na verdade, é a verdade. Porque o que eles queriam? Então eu vou pegar aqui um exemplo simples, tá? Extraterrestres. Tudo entra na linha do quê? Da ficção. Isso é ficção, isso é coisa de filme. Mas tem o lado da programação preditiva, onde eles trabalhavam a mente das pessoas para que as pessoas construíssem aquilo que eles estavam mostrando nos vídeos. Então, realmente, elas programam. Elas não entretêm, elas hipnotizam. Eles trabalham com frequência. Você nem percebe, a frequência te toma de um jeito, por isso que eu falo, esse povo está sob hipnose, não é possível. De ver o que está acontecendo e não conseguir enxergar. Por quê? Porque a mente está totalmente dominada, eles estão hipnotizados. Elas não mostram a verdade, elas modelam mentiras que parecem verdades. Como é triste isso. Eles fazem cortes de informações e lançam nas redes, distorcendo histórias, distorcendo a verdade, criando narrativas. Como é que você convence alguém do contrário? Se a pessoa vive de se informar deste lixo. Então, por isso que a nós cabe essa vigilância, de se manter longe, né? O Marcelo Rossi, do canal Geopolítica, ele tem um vídeo, já deve ter, sei lá, 4 anos, 5 anos, onde ele fala, a grande prostituta do apocalipse é a mídia. É um áudio, assim, espetacular. Se você está lidando com uma prostituta, o que você pode esperar? Né? Eles sabem que a família é a base da luz, do amor, da proteção espiritual. Eles sempre souberam. Por isso que a família sempre foi o foco. Ora as bolas. Por isso que a gente vê tantas famílias em frangalho, tantas famílias destruídas por vício, por ideologia de gênero, por essa falta de respeito que a gente muitas vezes vê. Bom, a gente sabe que tem muitos pais que são verdadeiros pamonhas, e que me desculpem aqui os que se doem, que tem medo dos seus filhos. Eu vejo pais que não têm domínio sobre um pirralho de 2 anos, gente. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Ai, porque não pode fazer isso com a criança que traumatiza? Traumatiza, vírgula. Todos nós estamos vivos. Fomos criados com energia, né? Né? Nossos pais muitas vezes enérgicos, é isso que eu quero dizer. Mas crescemos. E aqui estamos. Inventaram um monte de papagaiada. A psicologia veio com um monte de besteirada e a gente sabe por que veio. Catalogando pessoas, né? Para torná-las fantoches cada vez mais nas mãos do sistema. E muita gente compra isso. Ah, meu filho é tão quietinho, tão tranquilo, é autista. Que autista? Teu filho é só sereno. Ah, meu filho é uma peste. Já falei aqui de vídeos, né? Que a gente fazia quando era criança, os nossos pais ficavam doidos, né? Então, assim, não, tem transtorno disso, transtorno daquilo. Como as pessoas compram facilmente essas narrativas, como precisa sempre de uma justificativa externa, e sempre ruim. Dificilmente uma justificativa boa é aceita. Tem que ter uma doença, tem que ter um transtorno, tem que ter uma coisa ruim ali no meio para justificar aquilo. É o sistema, minha gente. Por isso que eu não vejo a hora de ruir. Porque as pessoas não estão em condições de perceber isso, não vão perceber isso. A gente percebeu há pouco tempo. Isso porque a gente sempre, uma vida inteira, questionou. E os que não questionaram? E os que aceitam? O gado, que aí sim são gado. Esses são gados. Mas acusam aqueles de questionadores de gado. Negacionistas. Isto, aquilo. Mal sabem que eles
é que fazem parte dessas categorias das quais eles acusam, né? Nos acusam muitas vezes. Um povo sem família é um povo vulnerável. Um povo sem identidade é um povo fácil de dominar. Por que você acha que o Brasil está acordando? Porque o Brasil resgatou... O Brasil não. Os brasileiros, eu diria os brasilianos, terra brasilis, resgataram a sua identidade. Hoje, dificilmente as pessoas ficam batendo boca por conta de seleção brasileira, mas fazem questão de vestir suas camisas e irem para as ruas lutarem pelos seus direitos. E isso é bonito de ver. Nunca houve tanta consciência política neste país. As pessoas nunca estiveram tão conectadas com isso. Muita gente desceu do muro finalmente, mas ainda tem aqueles isentões que são tão... Eu vou usar a palavra culpado na falta de outra. Responsáveis. São tão responsáveis pelas desgraças que acontecem como aqueles que praticam a desgraceira. Porque se você é isento, você não está agindo no bem. Muito pelo contrário. Ainda tem muitos assim, mas muita gente desceu do muro. Redescobriu o seu amor pela sua nação. Redescobriu a sua identidade. E é por isso que hoje a gente vê os movimentos que nós estamos vendo. E assim eles agem passo a passo, minando valores sagrados, ridicularizando a fé, zombando da espiritualidade, promovendo a inversão de valores. O que é errado se torna certo e o certo é chamado de opressor. Meu Deus, a gente está vendo isso o tempo todo. Você não pode declarar fé, você não pode declarar o que você é, você não pode declarar o que você acredita, você não pode dizer que não gosta de certas coisas. O fato de eu não gostar não quer dizer que eu não respeite, mas eu tenho o direito de não gostar. Eu não sou obrigada a tolerar aberrações, porque o sistema quer me fazer engolir aberrações. Eu não normalizo o que é anormal. Eu não normatizo o que não deve ser normatizado. Como eu, milhões neste país. Milhões, eu diria bilhões no mundo. Então o sistema é ardiloso, ele te faz muitas vezes se sentir culpado. Nossa, mas será que eu não estou sendo intransigente? Pensei já muito assim, estou sendo intransigente não. Intransigentes são eles, que não aceitam nada que vá contra as loucuras que eles pregam. Por isso que eles estão se destruindo. O sistema se autodestruirá. Vital já falou isso, 4 anos, 3 anos. Já falou há muito tempo. A verdade está... Antes. Eles sabem que uma mente enfraquecida é fácil de controlar, um povo triste, dividido, com medo e raiva é o cenário ideal para implantar seu domínio. Por isso eles não querem que você pense, questione, ore e ama. Deus, pátria, família e liberdade. O que são esses pilares? É tudo aquilo que sustenta esse despertar. Eles não querem que você pense, eles não querem que você ore, eles não querem que você ame, eles não querem que você produza nenhum tipo de energia elevada. Ao contrário, eles querem vocês no medo, na culpa, na raiva, na revolta, na competição. É isso que eles querem. Gente, a coisa de se fazer justiça, querer justiça, ela não precisa vir carregada de ódio. Eu quero ver justiça, e eu já estou vendo, mas eu não odeio. Eu apenas desejo que cada um colha aquilo que plantou, e é isso o que eu vou ver. Aliás, é isso que eu já estou vendo. Eu não sei aqui quando é que esse vídeo vai subir, mas eu tenho certeza que quando ele subir, muita coisa já vai ter acontecido. A verdade está voltando. A luz não pode mais ser calada. Há uma força dentro de nós, que vem do espírito, da fé, do amor, que pulsa no meio do caos. E é essa força que vai libertar o Brasil. Vejam que quando o povo se uniu de forma totalmente orgânica, o grande movimento que nós presenciamos. E essa união de agora, ela é totalmente diferente de todas as outras que a gente já viu acontecer. Totalmente diferente. Porque agora existe uma consciência maior
daquilo que realmente está em jogo. É hora de levantar, proteger sua mente, sua casa, sua fé. Eles podem controlar a mídia, mas jamais uma alma desperta. Não tem como. Então, assim, tudo aquilo que a gente acessou, porque a gente precisava. E nos serve nesse momento, e vai nos servir ainda mais. Para que a gente jamais volte a ser manipulado. Embora eu acredite que muitas mudanças vão acontecer e de fato isso não vai haver mais esse modus operandi. É hora de parar de ser programado e começar a ver com os olhos do Espírito, porque o Brasil é luz, é sagrado e não foi criado para ser governado por sombras. Que a gente incessantemente vibre luz e amor pelo nosso país, pelo povo brasileiro, por aqueles que estão na linha de frente deste grande exército trabalhando pela luz, não só no Brasil como no planeta. E que a gente faça a parte que nos cabe, com maestria que nós sabemos fazer. Nós somos luz, nós somos deuses, nós somos seres que escolheram estar aqui neste momento para fazer a diferença. Façamos. Nada pode parar o que está por vir. Nada. E juntos nós vamos até depois do final, para aquele magnífico recomeço. Porque a gente sabe que o final disso tudo será glorioso, porque ele vai nos abrir portas. Na verdade, as coisas se entrelaçam, né? Entre aquilo que está ruindo e aquilo que está sendo construído. A gente está justamente atravessando esse ponto de transição, vamos dizer assim. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Porque, sem sombra de dúvidas, o plano espiritual, os galácticos, os amigos de outras dimensões estão fazendo as deles. Tá bom, minha gente? Fica esse texto aí. Mais um texto falando, né? Dessas questões de manipulação e do nosso papel e do Brasil em meio a tudo isso, que a gente se lembre que essa pátria tem sim um papel fundamental, como eu já disse, outras também têm, mas nós estamos brasileiros, brasilianos, e a nossa energia, a nossa força nesse momento a gente deposita nesse trabalho, nesta terra, vibrando também pelo todo. A verdade sobre o Brasil e o sistema de controle espiritual, e que eu não tenho aqui o autor, mas um texto aqui fantástico para a gente poder refletir mais uma vez, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se encontra no próximo conteúdo. Cheiro, até lá!